Vamos para Brasília. A gente estava ouvindo agora há pouquinho o ministro Paulo Guedes falando sobre auxílio emergencial, falando sobre perspectivas para conter o coronavírus. E a Natália Paz está com a gente ao vivo agora para dar mais detalhes sobre o que disse o ministro da Economia, né, Natália? Bom dia para você. Isso mesmo, Agostinho. Muito bom dia para você e todo mundo que está nos acompanhando. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está participando dessa comissão no Congresso Nacional que analisa essas questões relacionadas à Covid-19. Ele foi o primeiro ministro a dar uma estimativa em relação a uma recuperação do Brasil em relação à pandemia. Ele afirmou agora há pouco que essa estimativa dele, do Ministério da Economia, do governo como um todo, é de que em 60 dias o Brasil vai poder enxergar o que ele chamou aí de um novo horizonte em relação à pandemia da Covid-19. O Guedes, ele destacou nessa fala dele, de cerca de 30 minutos, que será possível retomar o crescimento econômico e que com um isolamento social um pouco mais inteligente e seletivo, será, sim, possível desacelerar o contágio do vírus e acelerar a vacinação. A gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro ele não defende esse isolamento social. Inclusive, é uma das primeiras vezes que Paulo Guedes fala isso abertamente, que ele defende essa questão do isolamento para que a gente tenha essa recuperação em relação à pandemia. Então, a estimativa de Guedes é de que em 60 dias, acelerando a vacinação, tendo esse isolamento mais seletivo, a gente tenha um respiro em relação à pandemia, principalmente também relacionando ali a questão econômica, essa retomada do crescimento econômico, também levando em consideração o auxílio emergencial que deve ser retomado, voltar a ser pago agora em abril. A gente continua falando de Congresso, Agostinho, porque hoje também é um dia importante. A gente fala tanto de auxílio emergencial, de recursos do governo. O que está previsto para hoje também? Está previsto que senadores e deputados votem finalmente o orçamento de 2021. Nessa sessão, os parlamentares eles vão analisar o parecer que foi apresentado pelo relator, senador Márcio Bittar, a essa proposta orçamentária do Executivo. A votação dos deputados está marcada para as 3 horas da tarde e a dos senadores às 6 horas da noite. Lembrando que no último domingo agora, o Bittar entregou a primeira versão do parecer final a esse orçamento de 2021, depois de diversos ajustes que foram feitos no texto entregue pelo governo. E esse relatório do Bittar, Agostinho, ele não tem a aprovação de todos os parlamentares. Muitos parlamentares da oposição e alguns mesmo até da base do governo alegam que faltou alocar recursos para saúde, educação, ciência, tecnologia, infraestrutura, segurança, diversas áreas, mas mesmo assim essa votação deve acontecer hoje, deve ser uma discussão bem longa para a gente ter a aprovação desse orçamento. Lembrando que essa tramitação está muito atrasada, isso porque pela Constituição esse texto deveria ter sido aprovado em dezembro de 2020. Volto com você. Valeu, Natália Paz ao vivo com a gente direto de Brasília, e ela destacou esse ponto que chamou a atenção mesmo no que disse o ministro Paulo Guedes, que ele acredita que é possível que em 60 dias o Brasil dê uma virada, consiga mudar demais o quadro hoje em relação ao combate a coronavírus. 60 dias. É um otimismo e tanto, hein?